E a defesa de Jair Bolsonaro ainda não se posicionou em relação à aparição do ex-presidente na Câmara na tarde de ontem. Quem tem os bastidores para a gente é a repórter Mara Mendes, que fala ao vivo de Brasília. Mara, muito boa tarde para você, bem-vinda. Qual que deve ser a estratégia da defesa de Bolsonaro nesse caso agora, Mara? Oi, Renata, boa tarde. Olha, a defesa tem até as 21h13 de hoje para poder entregar esse esclarecimento no Supremo Tribunal Federal, especificamente para o ministro Alexandre de Moraes. A questão da estratégia, esse esclarecimento da defesa ainda é uma incógnita, Renata, porque desde sexta-feira, quando Bolsonaro passou a usar a tornozeleira eletrônica, o ministro Alexandre de Moraes já havia imposto restrições. E ontem o ministro, na verdade, ele confirmou em uma nova ação que Bolsonaro estava também proibido de conceder entrevistas, proibido de mexer nas redes sociais e publicar vídeos. A questão é que até assim alguns juristas estão intrigados, mas o que se fala nos bastidores do STF, por que o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão? Porque nas medidas cautelares de sexta-feira, ele já havia colocado que Bolsonaro não poderia também promover, instigar vídeos e publicações em redes sociais. Por isso, a justificativa que se tem não é que é o envolvimento de terceiros, porque Bolsonaro, na verdade, não havia publicado, mas as pessoas que estavam lá ontem fizeram a publicação nesse encontro que ele teve na Câmara dos Deputados com os seus aliados, onde ele chegou até mostrar a tornozeleira eletrônica. A questão é que o ministro Alexandre de Moraes fez o questionamento para a defesa porque havia publicações de Bolsonaro em outras redes, mesmo que não fosse na rede dele, mas havia publicações de Bolsonaro em outras redes, sendo que ele estava promovendo, ele estava instigando a partir do momento que ele começou a falar que na verdade, era inocente, que não havia feito nada para poder estar usando a tornozeleira eletrônica, onde ele voltou a dizer que era humilhação suprema. Então, alguns juristas ficaram na dúvida, Renata, de que o ministro Alexandre de Moraes não poderia, na verdade, estender para terceiros. Mas o fato é que nos bastidores a explicação é que não é de terceiros, é que Bolsonaro chegou a instigar essas publicações, porque é um vídeo que foi feito por ele. Inclusive ontem, Renata, antes mesmo dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, o PL tinha uma entrevista e essa entrevista tinha a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou não participando dessa entrevista justamente por conta dessa confirmação do ministro Alexandre de Moraes. Hoje estavam previstos Bolsonaro também estava previsto para participar de algumas moções, alguns encontros na Câmara dos Deputados com seus aliados, mas também depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele não compareceu. Então, nos bastidores, o que se fala é que a medida de Alexandre de Moraes, de uma certa forma, acabou mexendo com Jair Bolsonaro e a defesa provavelmente teve essa conversa. Agora, a estratégia, Renata, é de realmente trazer uma explicação plausível para o ministro Alexandre de Moraes em relação ao fato que ocorreu ontem, em relação às publicações que foram feitas em outras redes, não foi na rede social de Bolsonaro, mas foram em outras redes de pessoas que estavam nesse encontro, de deputados que estavam nesse encontro, e o vídeo é de Bolsonaro falando e reclamando, dizendo que era
era injusto ele estar usando a tornozeleira eletrônica. Então, a defesa de Bolsonaro até às 9 horas da noite tem esse prazo para poder justificar e explicar para Alexandre de Moraes o motivo pelo qual Bolsonaro descumpriu com as medidas que foram, na verdade, estabelecidas desde sexta-feira, Renata. Mara, atualizamos sobre o pai, agora vamos falar do filho, porque a oposição do governo quer garantir que o deputado Eduardo Bolsonaro termine de exercer um mandato diretamente dos Estados Unidos. Existe algum caminho possível de fato para isso acontecer? Olha, Renata, existe sim. Inclusive, agora há pouco eu estava conversando com um dos parlamentares aliados, né, de Bolsonaro. Há uma possibilidade que eles estão vendo de Eduardo Bolsonaro ser, na verdade, pedir licenciamento do mandato, pedir licença do mandato para ser secretário estadual. E aí a oposição está trabalhando para que ele seja secretário estadual no Rio de Janeiro. É isso que ventila nos bastidores, Renata, é isso que está sendo ventilado nos bastidores. Mas essa informação que está sendo ventilada, né, nos bastidores da Câmara dos Deputados, no Congresso, já foi ali para o rumo do Supremo Tribunal Federal e os ministros nos bastidores já vêm comentando sobre essa estratégia da oposição. Alguns ministros ficaram até boquiabertos quando ficaram sabendo dessa estratégia. O fato é que Eduardo Bolsonaro terminou sua licença, acabou a sua licença no último final de semana. Aí, nesse último final de semana, foi quando ele fez um novo pronunciamento, fez a publicação de um novo vídeo. E aí ele fala que ainda tem mais 120 dias para poder permanecer no mandato. Isso porque ele fala que tem mais 120 dias, porque mais 3 meses para permanecer no mandato. É porque até então ele estava de licença. Essas últimas semanas as últimas semanas de julho são semanas de recesso parlamentar e não contabiliza falta. Então, só a partir do dia 4 de agosto, a partir das sessões deliberativas, que vão ser contabilizadas as faltas de Eduardo Bolsonaro. Então, ele pode, até 1/3 das sessões, ele tem que cumprir. Então, ele pode ir até 1/3 das sessões deliberativas deste ano, mas passou de 1/3, aí ele já perde o mandato. Por isso que ele falou que aí pode ficar no mandato até 3 meses, ou 120 dias, mas ele não vai voltar para o Brasil e também não vai renunciar. Inclusive, nesse vídeo, ele diz que está em exílio, que é um perseguido político também, mas volta na verdade, ele faz ameaças a um delegado da Polícia Federal nesse vídeo e também diz que não está preocupado e que não vai voltar para o Brasil para não ser preso. O fato Renata, que o governo, não o governo, mas o Supremo Tribunal Federal também já está de olho nisso e também houve aí uma abertura de inquérito, de investigação pela Polícia Federal para saber por que Eduardo Bolsonaro estava tentando coagir um delegado nesse vídeo em relação às investigações. Então, a estratégia da oposição é fazer com que ele assuma um cargo de secretário estadual, porque aí ele assumindo um cargo de secretário estadual, ele pode se licenciar, então ele não perderia o mandato e continuaria nos Estados Unidos. Essa é a estratégia da oposição. Mas enquanto aqui a Polícia Federal vai abrir uma investigação de coação
E Eduardo Bolsonaro já está sendo investigado por coação à questão da justiça brasileira e também em relação, porque essa coação, essa afronta, principalmente em relação ao processo que corre no Supremo Tribunal Federal da suposta tentativa de golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. Então, Eduardo é investigado por tentar favorecer o pai, Jair Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal por conta das ações, né, de Donald Trump, principalmente a principal e a que está trazendo muita dor de cabeça para a economia brasileira, que é a questão do tarifaço. Então, Eduardo Bolsonaro, ele está sendo investigado, ele não é réu em nenhum processo, mas ele já está sendo investigado por coação, tentando aí atrapalhar as investigações e embaralhar aí a questão do processo que corre no Supremo Tribunal Federal em defesa do seu pai e usando um outro país para atrapalhar e também atingir a soberania do país. Aí vale também tocar aqui num bastidor, Renata, em relação até mesmo a essa questão do tarifaço, já que tudo, na verdade, circula em relação ao tarifaço. Tem um bastidor do governo, o governo agora, ele quer a investigação em relação à movimentação da compra de dólar, quando Donald Trump na verdade, anunciou o tarifaço contra o Brasil, anunciou aí a tarifa de 50%. De acordo com a movimentação e de acordo com o Banco Central, houve, Renata, uma grande movimentação de compra de dólares de investidores, não só brasileiros, mas investidores estrangeiros. Mesmo movimento que houve também quando Donald Trump anunciou a tarifa contra a África do Sul. Houve uma compra alta de dólar e depois o mesmo investidor reverteu vendendo esse dólar. Aqui esse movimento no Brasil foi da seguinte forma: antes de Donald Trump anunciar o tarifaço, 1 hora, 2 horas antes de Donald Trump anunciar o tarifaço contra o Brasil, investidores compraram quantidade alta do dólar e mais de 3 bilhões de dólares, e depois do anúncio da taxa de 50% sobre os produtos brasileiros, ele vendeu esse dólar bem acima, conseguindo aí mais do que a metade do valor em lucro. Então, o que o governo está fazendo? O governo a Advocacia Geral da União já pediu para a Procuradoria-Geral da República que haja uma investigação, que seja aberta uma investigação também pela Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, que é quem controla as operações do mercado financeiro. A suspeita é de que haja investidores que tiveram informação privilegiada ligada a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que a equipe de Donald Trump tem também pessoas que já faziam parte do mercado financeiro e que não deixaram as corretoras. A estratégia do governo é que, comprovando essa relação do anúncio da tarifa de mais de 50% com investidores próximos a aliados de Bolsonaro ou a Donald Trump, isso pode diminuir aí a munição tanto de Donald Trump quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de Eduardo Bolsonaro aqui no país. Então, essa é a estratégia do governo. É porque vale a gente falar dessa informação, né, essa informação de bastidor, até mesmo porque para a gente poder ter uma noção do que de fato está acontecendo na movimentação financeira do mercado, viu, Renata? Mara, é difícil até acompanhar, né? Desdobramento que não acaba mais. A cada momento um fato novo, agora mais essa. E com relação à situação de Eduardo Bolsonaro, a gente resta saber agora
quem da oposição vai de fato se comprometer, porque ficou todo um desgaste em cima de Eduardo Bolsonaro com essa situação. A gente viu, inclusive, naquela manifestação na Câmara da bandeira pró-Trump sendo hasteada ali, alguns membros da oposição mesmo falando, não se trata disso, deixa quieto. Então, a gente vai ver quem de fato vai se interessar em se movimentar para ajudar Eduardo Bolsonaro a se manter no mandato de deputado federal. Lembrando que ele está desde o início do ano nos Estados Unidos e teve uma votação muito expressiva para representar o povo aqui no Brasil como deputado, né? Mara, o Supremo Tribunal Federal vai começar também agora os interrogatórios de mais de 7 réus investigados pelo suposto planejamento de um golpe de Estado. Isso vai acontecer nessa semana. Quem que são os investigados dessa vez? Conta pra gente. Os investigados do Núcleo 4, são os investigados, os suspeitos de terem, na verdade, tentado aí executar a tentativa de golpe de Estado. Na verdade, são os réus do Núcleo 4 e as testemunhas também, que é do grupo 2, 3 e 4. Lembrando que a Procuradoria-Geral da República dividiu em grupos para ter uma noção de como foi que funcionou esse planejamento da suposta tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil. Então, a expectativa, Renata, é que esses depoimentos sejam concluídos até no início de agosto, porque há uma expectativa de que todo o processo comece a ser julgado já em outubro. E aí, em outubro, já tem aí uma resposta do julgamento, já tem a conclusão do julgamento do Núcleo 1. E qual é o Núcleo 1? É onde está aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, os seus ex-ministros, comandantes, militares, inclusive não só Bolsonaro, mas tem também Ramagem, que é deputado federal, Mauro Cid, que foi o delator aí nesse processo, nesse inquérito. Então, concluindo esse Núcleo 4, então a primeira corte já começa os outros trâmites nesse processo ritual, que é aí a confecção, a produção do relatório do ministro Alexandre de Moraes. É lógico que isso depois da conclusão da Procuradoria-Geral da República. Lembrando que a PGR já se pronunciou em relação ao Núcleo 1. Aí, concluindo as oitivas dos depoimentos, das testemunhas dos réus do Núcleo 4, Núcleo 2, 3 e 4, aí a Procuradoria deve se pronunciar da mesma forma que se pronunciou em relação ao Núcleo 1. E aí, depois que a Procuradoria se manifestar, aí vai ser a vez do ministro Alexandre de Moraes. Depois do ministro Alexandre de Moraes se manifestar, aí vai ser a vez da primeira turma, que é composta ao todo por 5 ministros, decidir a vida de cada réu. E, com certeza, a primeira que vai ser concluída é o Núcleo 1, até mesmo pela ordem até mesmo do processo ritual que a Suprema Corte vem fazendo e provavelmente, como eu disse, a conclusão deve acontecer em outubro. Essa é a expectativa do que a gente ouve nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Renata. Vamos acompanhando. Obrigada, viu, Mara, por todas as informações. Ótima tarde para você e até mais.